Paz, meu povo. Amém. Glória a Deus. Bom saber que vocês estão aí. Estou feliz por estar mais uma vez nesse lugar. Você está feliz? Você já cumprimentou seu irmão da frente aí, atrás de você? Fala, você está feliz, irmão? Pergunta para ele aí. Será que de fato você fica alegre com o versículo que o Vitor leu aqui? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que você sai de casa assim com desejo, sabe, imenso de adorar o Senhor, de poder falar com o Senhor, de poder compartilhar do amor do Senhor em sua vida e através da sua vida, em poder, quem sabe, encontrar com seu irmão aqui, sua irmã, amém? Louvado seja Deus. Hoje eu quis fazer esse banner, na verdade, desse tema, do culto do amigo. Quantos aqui trouxeram um amigo? Levanta sua mão aí. Amém? Se você não trouxe um amigo, você está em pecado, ó. Não, esse amigo não serve, não. Esse amigo não serve, não. Não. É um outro amigo. Uma pessoa que está distante dos caminhos do Senhor. Uma pessoa que está precisando do seu apoio. Uma pessoa que está precisando de uma palavra sua. Sabe? É essa pessoa. Mas vamos pela palavra. Eu não tenho tanto tempo assim. Eu queria falar um pouco sobre relacionamento. Não um relacionamento com Deus, porque eu creio que a gente tem muitas informações já. E não é que nós vamos parar de falar disso, porque de fato a pregação é pregar no mesmo lugar. Entende? Até que haja consciência em nós. Até que haja consciência para que possamos compreender a palavra de Deus. E a palavra de Deus fazer sentido em nós. Então, as escrituras, a palavra do Senhor, as pregações, elas precisam ter uma notoriedade na nossa vida, numa questão de ouvir, não somente ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor, mas de fato praticar aquilo que ouvimos. E através desse tema de hoje, do culto do amigo, nós vemos a amizade de algumas pessoas na Bíblia. Eu quero citar aqui mais ou menos duas, que o texto se refere, que é muito forte. Davi e Jonatas, que traz a nós uma lealdade e sacrifício. Está lá em 1 Samuel capítulo 18, versículo 1 e versículo 4. Ruth e Noemi, um compromisso de fidelidade. Ruth capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Também temos duas personagens, ou dois personagens, que traz uma amizade. Porque você tem uma amizade para você tornar um amigo dessa pessoa, para que de fato você torne uma aliança com essa pessoa. E a aliança que eu estou falando aqui não é uma aliança conjugal, mas uma aliança fraternal, amém ou não? Existem alianças fortes no Senhor que são alianças fraternais. Eu louvo a Deus pelas pessoas que nos acompanham. Eu tenho amigos aqui que caminham comigo até 20, 25, 30 anos. Eu estava ali com o pastor Marquinhos. Pastor Marquinhos, quem sabe, eu acho que 15 anos, 16, 20, 30 não, mais velho que eu. Mas eu estava falando com ele, eu tenho uma oportunidade de pastorear o pastor Marquinhos hoje. Mas a nossa caminhada já vem de muitos anos. Então, a nossa amizade já passou de uma aliança. Quantos aqui tem isso com algumas pessoas? Então, você passa de ser amigo de uma pessoa para se tornar a ter uma aliança de amizade com essa pessoa. E eu tenho, graças a Deus, a oportunidade de ter pessoas aqui que caminham comigo há 20, 25 anos, 30 anos, quem sabe, de pura amizade e aliança. E eu tenho aqui alguns versículos, que eu não vou ler todos, mas eu queria que você tomasse nota desses versículos sobre amigo. Provérbios capítulo 17, versículo 17. Provérbios 17, 17. Vai me ajudando aí, a mídia. O amigo dedica sincero amor em todos os momentos
e um irmão querido na hora da adversidade. O verdadeiro amigo sincero, ele vai ter momentos com você também na hora da adversidade. Nós temos algumas características de um bom amigo. Antes de eu ler os outros textos, eu quero passar aqui algumas características de amigo. Eu acho que eu estou correndo, mas porque eu estou vendo o tempo ali. Então vou tentar passar tudo aqui. Nós temos 10 características de um bom amigo. Um bom amigo sempre vai ter relacionado você com a vida dele confiança, apoio, respeito, compreensão, sobretudo honestidade, porque o verdadeiro amigo, ele é honesto, entende? O verdadeiro amigo, ele não vai dizer somente coisas que você quer ouvir, mas o verdadeiro amigo vai trazer coisas que você precisa ouvir. Esse é o verdadeiro amigo. Quem sabe você está indo para um caminho de perdição, e aí ele chama a sua atenção para que você volte para a rota, porque ele é o seu amigo, um amigo leal. Um amigo leal, um amigo de aliança, não é somente aquele cara que vai dizer tudo aquilo que você quer ouvir, mas tudo aquilo que você precisa ouvir. Vira para o seu irmão e diga para assim: quer ser meu amigo? Eu falei: eu serei honesto contigo. Então não é da forma que você quer ouvir, não é do jeito que você quer levar. Deus, irmãos, na sua pluralidade é Deus. Jesus, na sua pluralidade, é Jesus. É difícil você ver um nome pluralizado, né? O meu é Sidney, Anderson, Joabe, Felipe, André. Mas Jesus é coletivo, Deus é coletivo, porque Ele se manifesta na coletividade, amém ou não? Então Deus, na sua infinita misericórdia para conosco, Ele em Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E lá no versículo 4 diz que essa unidade, essa comunhão entre os irmãos, amigos, aliançados, Deus ordena a bênção dele. Onde vier 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu eis. Deus gosta da coletividade, pastor Samuel. Deus não quer que você caminhe sozinho. Deus não quer que você ande sozinho. E eu não estou falando aqui de uma questão conjugal. Eu estou falando de uma questão fraternal. Amém ou não? Porque você pode ter o seu marido, a sua esposa, sabe, como seu pastor, como seu melhor amigo, mas além disso existe também os melhores amigos de amor fraterno. Então nós estamos falando aqui na naturalidade, e sabemos que nós somos um por amor de um, amém ou não? Essa frase que nós falamos, e essa frase que nós precisamos trazer, sabe, de fato, uma verdade para as nossas vidas. O amigo honesto, o amigo que vive a honestidade com você, ele é honesto e sincero com você. Mesmo quando for difícil dizer as coisas que você não quer ouvir. Os outros pontos: empatia, lealdade, positividade, comemoração e perdão. São 10 pontos de um verdadeiro amigo para com você. Um verdadeiro amigo, na sua característica, ele é um amigo de confiança. E você pode confiar no seu amigo para manter segredos, para estar ao seu lado em momentos difíceis. O apoio desse amigo, um bom amigo te apoia em suas decisões, te incentiva a alcançar seus objetivos e te ajuda a superar seus desafios. Um verdadeiro amigo te respeita, ele te respeita e te aceita como você é. Mesmo que você esteja ainda no processo da santificação, amém? Porque você não é crente de Gabriela, amém, irmão? Sabe o que é crente de Gabriela? Você não é. Então mesmo que você esteja num processo de santificação, de mudança, de metamorfose, sabe? Aquela largata feia, que vai virar uma borboleta bonita, que tem momentos que a gente é feio. Tem momentos que a gente tem atitude de pessoas feias, comportamentos de pessoas feias. Eu não estou falando de pessoas ímpias, não. Estou falando de pessoas, às vezes, até dentro da igreja. Quem sabe você está no processo da metamorfose ainda, sabe? Mas eu creio, eu quero liberar sobre a sua vida que você vai ser uma grande e bonita borboleta, amém ou não? Vira para o teu irmão e fala assim: eu quero que você seja uma borboleta. Existe metamorfose na nossa vida.
E essa questão de apoiar o seu amigo também é apoiar nas decisões. Escute isso. O apoio que você tem no seu amigo é apoiar nas decisões mais difíceis. Por isso que o pastor bíblico, ele não vai dizer aquilo que você quer ouvir. Mesmo que ele fique sozinho, irmão, com a família dele. Mas graças a Deus tem levantado um povo, irmão, sabe, que quer ser confrontado na palavra. Eu estava com uma pessoa essa semana, ele falou: pastor, me arruma um discipulador? Eu falei: sim. Quem que você gostaria? Ele: pastor, eu quero um discipulador que confronte, me confronte. Eu não quero aquele discipulador manso, não, eu quero aquele que me confronte. Porque eu preciso disso. Eu falei: então vou te arrumar um. Entende? Porque às vezes a gente está no mundo, sabe, não. O apoio que nós precisamos de um bom amigo nas nossas decisões, nos incentivos e nos objetivos de superar desafios. E às vezes, irmão, sabe, é uma pessoa que vai dar destino para você, que vai te apoiar, mas não da forma que você quer o apoio, de passar a mão na sua cabeça. O respeito, quem está notando, ele te respeita e te aceita como você é, e sem tentar te mudar ou te controlar. Um amigo verdadeiro, ele vai te respeitar, te aceita como você é, sem tentar te mudar ou te controlar. Amém? Porque quem convence do pecado, da justiça, do juízo, irmãos, é o Espírito Santo. Eu vou lançar minha semente, eu vou direcionar, eu vou trazer uma palavra, quem sabe até de confronto, mas quem vai trazer esse convencimento somente é o Espírito Santo, Senhor. Você vai fazer o seu papel como cristão, como pastor, como discipulador e até como amigo. Amém? Respeitando, mas sobretudo debaixo de uma palavra, sobretudo daquilo que, como eu já falei, daquilo que eu não somente quero ouvir, mas daquilo que eu preciso ouvir. O verdadeiro amigo, nas suas características, tem compreensão. Ele tenta te entender e te ouvir com muita atenção, mesmo que você não esteja falando, ele te compreende. Sabe aquelas pessoas que têm uma intimidade já, que você não precisa falar? Você já percebe que ela está magoada, chateada, ferida. Eu já falei da honestidade. O verdadeiro amigo é honesto. O verdadeiro amigo, ele traz empatia. Ele se coloca no lugar e tenta entender seus sentimentos. Você pode perceber que todas as características aqui, a gente tem a questão da personificação de Cristo, amém? De andar com Cristo, porque Ele é o nosso verdadeiro amigo, amém? E não somente Cristo na sua pessoa, mas o Espírito Santo também é o seu verdadeiro amigo. Sabe quem já leu aquele livrinho assim, Bom Dia Espírito Santo? Quem sabe você fala assim, bom dia Espírito Santo. Não é sobre, de fato, um livro, mas que de fato você venha falar todas as manhãs, bom dia Espírito Santo. Sabe? Ô Espírito Santo, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu quero fazer, tenha misericórdia de mim, Espírito Santo. Sabe, eu quero ser como o Senhor. Um amigo Espírito Santo. Sétimo, se eu não me engano, característica de um bom amigo: ele é leal. Ele está ao seu lado em todas as situações. Um amigo verdadeiro, ele é leal. E lealdade, irmãos, já está no avanço de aliança. Entende? Lealdade da mesma esfera que você tem com a sua esposa. A lealdade, irmãos, ela significa o seguinte: é quando ninguém te vê. Então essa aliança aqui é uma aliança de compromisso de um casamento. Que eu tenho uma lealdade com uma pessoa. O seu amigo leal,
O seu amigo leal é aquele mesmo em questões, quem sabe, de segredos, te guarda, te compreende, mas de uma forma também te repreende. O verdadeiro amigo é esse. Ele te ouve, te compreende. Pode até que você fale alguns segredos para ele, mas ele vai te repreender em amor. Se esse segredo, ele for um segredo que pode trazer uma questão negativa para você, para a sua vida. Um verdadeiro amigo, na sua característica, ele tem uma esfera de ser uma pessoa positiva. Ele te ajuda a ter uma visão mais positiva da vida e encontrar alegrias nas pequenas coisas. Não sei você, mas sabe aquelas pessoas que você gosta de estar perto? Sabe? Em algumas mensagens que eu mando para você é uma pessoa que é bom estar perto. A sua presença é legal. Sabe? A sua presença é muito boa. Você é um amigo que traz paz. Você é um amigo que traz alegria. Entende isso? Eu tenho, na verdade, uma amiga da minha esposa. Às vezes quando estou meio baqueado assim, bem... Chama fulano lá, irmão, para me rir um pouco. Porque a alegria contagia, o seu amigo contagia, traz, sabe, um tempero gostoso na casa. Como é bom viajar com amigos. Entende? Às vezes você viaja com a família, ou então com a esposa e tudo. Primeiro dia é bom, segundo dia é bom, terceiro, quarto também é bom, quinto é bom. Mas depois vai fazendo uma falta de alguns amigos. Às vezes quando a gente não fala dos filhos, a gente fala dos amigos. Ou se fulano estivesse aqui, como seria divertida essa viagem? Tem pessoas que carregam algo positivo, sabe? Em todo momento está alegre, em todo momento está feliz. E ter amizade desse tipo é muito bom. Uma outra característica é que pessoas que comemorem com você, ele te acompanha nos seus momentos de felicidade, de tristeza, seja grande ou pequena. Ele te faz sentir orgulho de suas conquistas. Um verdadeiro amigo. Uma verdadeira pessoa que chora com você. E é bíblico, irmão. Chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Um verdadeiro amigo. Agora não seja tão espiritual, fala assim, ó, não existe um meu melhor amigo. Não, estou falando de coisas naturais, amém? A gente sabe que existe nosso melhor amigo, amém? Qual que é o nosso melhor amigo? Espírito Santo, o Senhor é o nosso melhor amigo. Eu estou falando na atmosfera agora fraternal. Porque, irmão, Deus ama isso aqui, ó. Sabe? Deus ama a união. Deus ama pessoas. Deus ama vidas. Sabe? Deus ama. E por último, perdão. Um verdadeiro amigo, ele te perdoa quando você erra e te ajuda a aprender com os seus erros. O verdadeiro amigo, ele te ajuda quando você também erra. Mas sobretudo, ele te ajuda a aprender com os seus erros. Para a gente contextualizar toda essa introdução, Provérbios 18, 24, Provérbios 27, 9, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 10, João capítulo 15, do versículo 13 ao versículo 15, Tiago capítulo 2, versículo 23, e a amizade de Jonatas e Davi, 1 Samuel 18, versículo 3. Eu não vou ler aqui não, para não tomar tempo, mas se você quiser anotar, eu repito novamente. Versículos que falam sobre amizade, sobre amigos. Provérbios capítulo 17, versículo 17.
Provérbios capítulo 18, versículo 24. Provérbios 27, versículo 9. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 10. João capítulo 15, do 13 ao 15. Tiago capítulo 2, versículo 23. 1 Samuel 18, versículo 3. Já que eu li um do Antigo Testamento, eu quero ler então, na verdade, dois do Novo Testamento. Põe aí para mim João capítulo 15, a partir do versículo 13. João 15, a partir do versículo 13 até o 15. Diz assim, não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado agora de amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei para convosco. O Senhor, Ele estava chamando agora, não somente aquelas pessoas de servos, mas agora de amigos, os seus discípulos de amigos, em poder compartilhar o seu coração, em poder compartilhar as suas dificuldades, no Getsemane, quem sabe, ali com os seus 3 amigos mais chegados, em compartilhar coisas do coração. A amizade, irmãos, é algo do Senhor. Ter amigos fiéis, amigos honestos, é bíblico. Ter pessoas que dão destino a você, que mesmo que você erre, essa pessoa não será a pessoa que vai pegar a pedra também para te apedrejar, para te julgar, para te condenar, mas que vai te dar um abraço e falar assim, cara, você errou, irmão. Você falhou, cara. Mas vem cá, eu estou contigo. Bora fazer esse percurso de restauração. Você está disposto? Você está disposta? Amém? Vamos trilhar esse caminho de restituição. Porque não é na hora que o amigo erra, não é na hora que o amigo de fato não quer fazer aquilo que você quer que ele faça. Não é o amigo que vai pedir o seu cartão de crédito bem bombado, o Jordani, para gastar, e você fala, não posso emprestar. Não, então a nossa amizade acabou por aqui. Até porque, irmãos, a Bíblia diz que quando você pega emprestado, você agora se torna escravo da quem você pega emprestado. A amizade também, você precisa entender que essa pessoa pode dizer não a você, e ela ainda continua sendo seu amigo. Porque quem sabe você é um descontrolado financeiro, você já descontrolou sua vida, e aí você quer descontrolar a vida do seu amigo, que a sua esposa já foi também. E aí quando seu amigo fala assim, não, então tu não é meu amigo. Não, eu sou seu amigo. Eu quero tentar te ajudar nessa questão financeira sua. Porque muitos de nós falamos assim, né? Cara, eu estou tão enrolado. Irmão, enrolado é coisa do capeta, irmão. Quem anda enrolado, né, pastor Antônio, é coisa do diabo, irmão. Já está falando enrolado. São pessoas que enrolam. Então, mesmo que você receba um não do seu amigo, receba esse não. O não também é importante dizer. Amém ou não? Como vocês estão entendendo, irmão? Porque nas esferas que eu citei aqui, Ele está sendo honesto com você. Ele está sendo leal com você. Sabe algo que eu amo? Eu já falei isso para os meus pastores aqui. Vou dizer para a igreja. Sabe o que é algo que eu amo? Que você sente comigo e fale comigo na mesa. Mesmo da sua insatisfação, mesmo se eu te magoei, mesmo se eu falei um pouco grosseiro com você, chegue para mim e abra o seu coração. Você me ganhou, irmão. Mas quando você começa a sentar nas mesas aonde não edifica, só traz confusão, você está sendo usado pelo diabo.
Porque tem momentos, irmãos, que nós vamos precisar, sabe, sentar na mesa um do outro, conversar, dialogar, sabe? Isso é saudável. Amém ou não amém? Porque somente o seu amigo pode dizer que você está com um bom mau hálito. Somente o seu amigo, que amigo vai falar, cara, vai lavar esse braço, irmão. E você continua sendo amigo dessa pessoa. Amém? E mesmo como eu falei, mesmo que ele não faça o que você queira que você faça, ele continua sendo o seu amigo. Tiago capítulo 2, versículo 23. Eu estou muito rápido? Parece que eu estou muito acelerado, né? Sair daqui para pregar em outro lugar. Cumpre-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Você pode dizer um aleluia? Ah, pai, eu estou na igreja pentecostal. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Volta lá de novo, presta atenção nesse texto. Abraão, cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Eu sei que se eu perguntar para vocês, quantos querem ser amigo de Deus? Todos nós vamos levantar a mão. Amém? Mas a pergunta é, quantos são amigos de Deus? Quantos aqui são amigos do Senhor? Eu preguei no domingo passado na igreja na Ceilândia, falando sobre isso, que muitas das vezes a gente pode julgar e condenar Judas e Pedro, um que traiu, o outro que negou. Mas muitas das vezes nos nossos cotidianos, nas nossas vidas diárias, nós negamos e traímos Jesus. Traímos Jesus quando aquilo que é para a gente não ver, a gente vê. Traímos Jesus aquilo que não é para me falar, a gente fala. Traímos Jesus daquilo que não é para me ouvir, a gente ouve. Traímos Jesus daquilo que não é para me tocar, a gente toca. Será que temos sido amigos de Deus? Ou será que temos sido mais amigos do mundo? Será que você tem agradado o coração de Deus como um verdadeiro amigo? Não mais como um servo, mas como um verdadeiro amigo, de cumprir com a justiça dele, de cumprir com a misericórdia dele, de cumprir com a fidelidade dele, de cumprir com as características do caráter de Deus embutido em nós, da integridade dele, da verdade dele, da justiça dele. Existem momentos na nossa vida em que o verdadeiro relacionamento nos levará a ser curado. Obrigado, pastor Samuel, pelo seu aleluia, muito empolgante. Mas vou dizer de novo para você, você que não entendeu. Existem momentos na nossa vida em que o verdadeiro relacionamento nos levará a ser curado. Porque eu ainda estou com enfermidade, pastor, espiritual, porque ainda eu vejo, sabe, essas lepras no meu corpo, porque ainda você precisa se aprofundar num relacionamento que vai te curar. Nós temos dito isso aqui, irmãos, e que passe esse ano 2020.
que no ambiente profético, palavras se tornam decretos. Então essa palavra está sendo decretada para a sua vida. Que não é pecado, irmão, você fala assim, ó, cara, eu ainda sinto algumas coisas do mundo, desejos do mundo. Eu estava falando para algumas pessoas, essa geração desses meninos aí, ó, mais novos, de 14 anos, de 15 anos, irmão, é uma geração de muito bombardeio para eles. Porque antigamente, na nossa vida atrás, de 18 anos, 17 anos, a pornografia era você entrar em uma loja para pegar um filme pornô, mas hoje a pornografia está aqui. A facilidade, nos outdoors, nas televisões, nos celulares, até mesmo você colocar no Google um certo nome com um adjetivo, você vai ver algumas imagens inadequadas, bombardeados. Por isso que esse tema é muito propício para a conferência da família. Famílias restauradas, paz, nação curada. Existem momentos na nossa vida em que um verdadeiro relacionamento nos levará a ser curado. Tipo assim, ó, vira pro teu irmão e fala para ele assim, ó, chegou a tua vez. Tipo a música da Ludmilla, né? Chegou a nossa vez. É tempo de... Chega um momento da vida do crente, irmão, que a gente depara assim, ó, no espelho. Cara, ou esse ano, ou nada. Ou eu vou romper para sair das mãos e das garras do diabo, é tempo, irmãos, de nos aprofundar mais. E por fim, para mim trazer uma história relacionada a duas pessoas, em duas histórias, onde Marcos capítulo 2 narra uma história de um paralítico. Marcos capítulo 2 narra uma história de um paralítico que havia 38 anos que estava na fila do SUS. E aí o anjo vinha aí, movimentava as águas. A Bíblia não diz que era ano a ano, 10 anos, 15 anos. A Bíblia diz que em alguns momentos o anjo vinha, pastor José, e ó, movimentava as águas. 38 anos, esse homem na fila do SUS, e nada acontecia. Chega um homem chamado Jesus, e eu não vou ler aqui também, para a gente não perder tempo. Mas está em Marcos capítulo 2, eu esqueci o versículo agora. Mas os pastores aí, se estiver aí e achou, me fala aí o versículo. Marcos capítulo 2 fala do paralítico perdão, então é João, né? João 5, né? Isso, perdão então. João 5, eu convidei os paralíticos. João 5, me ajuda aí. Paralítico do tanque de Betesda. Então, João 5, põe para mim aí. 5:5. Mas bora ler do 1. Versículo 1. Algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda,
tendo 5 pavilhões. Neste ficava grande multidão de enfermos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia quantos anos? Diga comigo, 38. 38 anos, irmãos, de sofrimento. 38 anos, sabe? Querendo a sua bênção. Eu acho que quem foi o autor da canção, preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Eu acho que quem sabe, quem foi um dos primeiros versos que escreveu foi o paralítico. Não vou sair daqui enquanto não receber essa bênção. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe. Bota só um pouquinho para mim. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe. Irmão, dois pontos aqui, é algo para que a gente possa raciocinar aqui nesse texto. Quando Jesus pergunta isso para ele, a versão diz aqui que Jesus, sabendo dos 38 anos, pergunta para ele: queres ser curados? Tem como em 2 linhas a gente tentar entender aqui, na onisciência do próprio Jesus, amém? Sabendo que esse homem, da mesma forma que ele viu Natanael, quem sabe Jesus também via esse homem há 38 anos, procurando cura. Ou de alguma forma, o texto não diz isso, mas eu quero fazer analogia. Ou quem sabe, Jesus, antes de chegar aquele homem ali, observou aquele homem e falou: quanto tempo que esse rapaz está aqui? Eu estou conjecturando, amém ou não? E aí alguém pode ter trago informação para ele: tem 38 anos que esse cara está aqui. Posso ficar na questão da onisciência de Jesus, em poder ver esse homem e já afirmar nele ali: cara, tu queres ser curado? Versículo, pode passar. Queres ser curado? O homem enfermo queixou: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou, e aquele dia era sábado. A minha conjectura com Marcos capítulo 2, e aí agora é Marcos capítulo 2, né? Sobre a questão que nós vamos ler aqui também, do paralítico com seus amigos. Marcos capítulo 2, versículo, me ajuda aí, pastor José, ou pastor Marquinhos. Marcos capítulo 2, agora o outro paralítico. Primeiro também? Então põe aí para mim, Marcos capítulo 2. Vocês estão aqui, amém ou não? Querem ser curado? Vira para o teu irmão e pergunta para ele: querem ser curado, meu irmão? E se ele falar assim: eu quero, então diga-me a enfermidade que você tem. E se você for do fogo, meu irmão, impõe as mãos dessa pessoa e fala assim: seja curado. Aleluia. Marcos capítulo 2. Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, chegando de novo Jesus em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem na porta. E eles lhe pregavam a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Diga comigo, 4 homens. A grande verdade aqui, falando sobre o culto do amigo, é que aquele homem que estava há 38 anos procurando a cura, o fato é que nesses 38 anos, quando o anjo vinha, em alguns momentos, e agitava a água no tanque de Betesda, não havia 2 amigos que pudessem ajudar esse homem. Quem sabe o erro estava no paralítico, de não fazer amizade,
Quem sabe o paralítico na sua vida toda era uma pessoa que não tinha tantas intimidades, ou quem sabe uma pessoa que era fora da comunidade, da sociedade, e não se fez amigos. Mas em Marcos capítulo 2, a Bíblia narra um outro paralítico, que a Bíblia vai dizer que ele tinha 4 amigos. Sabe o que é mais lindo, irmãos? Nessa passagem, o paralítico com seus amigos, de Marcos capítulo 2, todos os amigos, junto ao paralítico, eles aproveitaram a primeira oportunidade do paralítico ser curado. Diferente do tanque de Betesda, que era 38 anos. Jesus pode chegar nesses 38 anos? Pode ou não? Jesus pode chegar nesses 10, 15 anos? Pode ou não? Mas a Bíblia diz que quando você caminha na coletividade, a bênção de Deus é ordenada com maior agilidade, com maior tempo. Cara, esses quatro homens, ele não queria nada para ele, pastor Anderson. Eles viram aquela movimentação toda. Cara, nós temos um amigo paralítico, quem sabe, Davi, eles se deixaram de ter a bênção dele para abençoar a vida do amigo. Quem sabe o meu problema hoje, olhando para o problema do meu amigo, o problema do meu amigo é pior que o meu problema. Então assim, o amigo, ele não olha só para os problemas dele, o amigo também olha para os problemas do outro amigo. E esses 4 homens aqui, eles tinham a oportunidade, porque Jesus estava passando por Cafarnaum. Cara, Jesus está passando por aqui, eu tenho a oportunidade de chegar primeiro, de que esse paralítico, que é meu amigo, não tem como ele andar, eu ando. Mas não, eles tiveram compaixão do seu amigo. Esse é um verdadeiro amigo, leal. Sabe o que eu vejo em tudo isso aqui? Relacionado a isso, eu vejo fé, eu vejo atitude, eu vejo persistência, eu vejo perseverança, mas sobretudo eu vejo um relacionamento com pessoas. Porque o paralítico teve fé, o outro também tinha fé, amém ou não? O paralítico do tanque de Betesda tinha fé. O de Marcos capítulo 2 também tinha fé. Os dois tinham perseverança, os dois tinham persistência, mas tinha 2 pontos que o de paralítico de Betesda não tinha. O paralítico, que era, diga comigo, atitude e relacionamento. O outro já teve uma atitude com seus amigos. Cara, não tem como a gente entrar. Quem sabe os 4 se juntaram assim com ele. Rapaz, tá difícil. Tem muita gente naquela casa. Mas como é que tá aí? Cara, já tem tanto tempo que eu estou nessa labuta, irmão, nesse sofrimento. Me ajudem. Quem sabe conjecturando, eles começaram a dizer, cara, fazer o seguinte: pega uma corda, corre lá na nossa casa, pega uma corda, pega uma maca, vamos fazer alguma coisa. Tem muitas coisas, irmãos, que a gente precisa fazer referente a uma cura que não está chegando, uma bênção que não está chegando. Diga comigo assim: atitude, fé, perseverança. Aqueles homens pegaram as cordas, pegaram a maca, e alguém naquele momento teve uma ótima e excelente ideia. Não, cara, vamos subir nessa casa aí, o nosso amigo não vai ficar assim não. Quem sabe é a última vez que Jesus passa por aqui. Mas eu posso ver Jesus pregando para aquela multidão, para aquele número de pessoas como está aqui agora. E quem sabe alguém destelhando a casa, sabe? Os discípulos da sua questão ali de religiosos. Cara, o que está acontecendo aqui? Pedro, vai lá, irmão, tira esse cara daí. E aí, poucos minutos depois, aquele homem é descido
Amém? Por causa de 4 amigos. Pela atitude, pela persistência, pela perseverança, pela lealdade, pela fidelidade dos amigos, de não querer nada para eles, mas querer para o outro. Falar assim, cara, eu precisava de alguma coisa, sabe? Mas eu vejo que você precisa mais que eu. A gente pode ver também na Bíblia uma história de relacionamento com pessoas, como a história da viúva, 2 Reis capítulo 4, que o profeta Eliseu, depois que aquela mulher está passando uma situação financeira muito difícil, sabe? O episódio narrado em 2 Reis capítulo 4, uma viúva com dificuldades financeiras e com dívidas, ela vai à procura do profeta em busca de ajuda. Sabe o que o profeta fala sobre a questão do óleo, ou do azeite, na verdade? Junta as suas vasilhas, vai na vizinhança também e pegue mais vasilhas. Sabe o que isso me remete? Uma viúva de relacionamento. Ela não pegou somente as que estavam na casa dela, ela pegou as também que estavam na casa das vizinhas. O relacionamento, irmão, é curador. O relacionamento te lva às bênçãos que estão retidas para você, mas porque você precisa de uma atitude. Não somente de uma fé, de uma perseverança, de uma persistência, mas também de uma atitude. O último episódio é João 11, a ressurreição de Lázaro. Jesus era amigo da família. Diga comigo, amigo. Jesus era amigo daquela família. Aquela família manda avisar Jesus quando Lázaro já tinha morrido. Diz, não, agora não vou não. Escute isso, irmão, escute isso. Presta atenção aqui, filho de Deus. Escute isso. Jesus recebe a notícia de um amigo da família que havia morrido. Jesus ainda ficou alguns dias antes de ir para a casa dessa família. Então não foi imediato aquilo que o Senhor, de alguma forma, respondeu naquilo que a família precisava. Não, essa morte aí é para a vida, é para a ressurreição, é para a glória do Senhor. Quem sabe o cara que foi avisar Jesus voltou todo, sabe? Ó Marta, Maria, vocês falaram que aquele cara é amigo de você, mas de amigo ele não tem nada, viu? Ele não deu nem bola para mim. Seguiu com o evangelismo e falou que depois ia lá. Quando fizesse todas as quadras da Samambaia, ele ia lá. Tanto é quando Jesus aparece, depois de alguns dias, Marta é a primeira a vir e falar, Senhor, tipo assim, ó, o Senhor atrasou demais. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Que amigo é o Senhor? Maria, por sua vez também, é acionada que Jesus está chegando naquele povoado. Maria, por sua vez, era um pouco mais adoradora. Ela se lança aos pés do mestre. Foi Jesus, se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ela se lança aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus chorou. Por ver Maria daquela forma, a família daquela forma, o sentimento humano de perder um ente querido. Mas levaram Jesus até o túmulo. E aí, é notório que Lázaro tinha bons amigos. Lázaro tinha um relacionamento de amigos. Maria e Marta e a família, elas não somente tinham amizade com o próprio Jesus, mas eu creio que eles tinham um leque de amizades.
Porque quando o Senhor, primeiro ponto de pessoas como Lázaro que tinha relacionamento, Jesus fala assim, ó, tira a pedra. Os amigos de Lázaro tiraram a pedra. Sobre uma palavra de Jesus, irmãos, vai ter amigos aqui nessa igreja que vai tirar a pedra junto com você. Jesus só deu uma ordem, tira a pedra. Irmão, imediatamente eles entenderam que Jesus não estava atrasado, que Jesus não estava avançado. Jesus chegou no momento certo. Sabe o que eles fizeram, Paulo? Tirou a pedra. Segunda palavra, ei, agora é contigo, Lázaro. Lázaro! Falhou, né? Lázaro! Lázaro! Sai para fora, Lázaro. Irmão, eu fico vendo aquele povo, aqueles amigos, aquelas famílias, os familiares, sabe? Os irmãos, os tios, os primos, as cunhadas, tudo chorando. A esposa, a nora, a sogra. Vem para fora, Lázaro. Lázaro deve ter vindo assim, né? E aí sabe o que Jesus falou de novo? Giovanni, tira as faixas dele. Porque para tirar a faixa também é só amigos que tiram. É só familiares que tiram. É só pessoas que te amam que vai tirar suas faixas. Um homem que, ao meu ver, tinha relacionamento, pessoas que gostavam dele. Irmãos, eu creio que rapidamente aquelas pessoas começaram. Não foi só uma. Eu fico percebendo o Anderson, né? O Anderson é meio sanguíneo com... Eu fico imaginando o pastor Anderson tirando essas faixas. Falei, calma, meu filho. Hoje, querendo tirar tudo de uma vez. Mas quem sabe não foi só uma pessoa. Quem sabe foram várias pessoas tirando a faixa daquele homem. Relacionamentos saudáveis e curados. Tem pessoas nessa noite, quem sabe a pessoa te convidou para vir aqui essa noite hoje, e nós, debaixo da palavra do Senhor, nós vamos ajudar você a tirar suas faixas. Quem sabe você está preso, está morto há muito tempo. Quem sabe a morte está batendo na sua vida, a morte sentimental, a morte emocional. Mas nessa noite o Senhor está te chamando, ei, está te chamando o teu nome. Flávio, Flávia, Paulo, Fernanda, sai para fora. É o momento de você sair para fora. E quem vai tirar suas faixas são seus irmãos. Porque Ele dá a palavra, Ele faz. Mas no caminho da caminhada, nós temos um papel muito importante de tirar as faixas. Vamos ficar em pé. Como